o espaço e as suas representações. Então, o espaço e as suas representações. O que é a representação do espaço? Os mapas, né? O quando eu coloco isso no papel, quanto eu projeto isso no papel. Então, quando a gente fala de geografia, a primeira coisa que vem à mente, e é o que a gente estudava até agora, é mapa, né? A gente pensa em geografia, a gente pensa no mapa, no globo terrestre, enfim. Isso é a primeira coisa que vem à cabeça, né? Então, a base da geografia, realmente, a gente estuda o espaço, mas o espaço a partir do tempo, que é a história. Então, a gente entende o espaço geográfico, o espaço físico e as suas transformações. Então, módulo 3, né? Eu falei o 2 é o 3. Módulo 3, o espaço e suas representações. Então, lá no passado, quando ainda não existiam as tecnologias atuais, hoje em dia, para a gente ir a algum lugar, a gente liga o GPS, deixa lá no celular e ele vai contando para a gente, guiando a gente, né? Literalmente, vira à direita, daqui 100 metros vira à esquerda, até a gente chegar no local específico, no local indicado. Então, isso é muita tecnologia, mas nem sempre foi assim. A princípio, a forma de se orientar era pelos astros. Quem são os astros? O Sol, a Lua, as estrelas e assim por diante, né? Principalmente lá no período das navegações. Então não existia essa tecnologia toda. Então a orientação para onde se observa, para onde se segue, era a partir dos astros, dos elementos da natureza, ok? Depois veio uma tecnologia um pouco mais avançada para a época, que foi a elaboração do astrolábio e da bússola, que agora esses dois instrumentos, eles apontavam a direção, não necessariamente precisava depender dos astros. E atualmente, com toda a evolução aí ao longo do tempo, passando pelos mapas, elaboração dos mapas, aprimoramento dos mapas, a chegada da tecnologia cada vez mais moderna, rápida e eficiente, segura, né? Então, hoje em dia, nós temos o GPS. Alguém aqui viaja com mapas? Não, né? Na verdade, a gente está muito dependente, inclusive, dessa nova tecnologia que é o GPS, que mostra pra gente a localização. Então, o GPS, ele não nos orienta mais, ele não fala assim, vai para o norte, né? O lugar que você quer chegar, fica no norte. Isso é uma informação muito vaga, né? Agora, o GPS, ele é georreferenciado e ele leva a gente exatamente no lugarzinho que a gente quer chegar. Então, o GPS mostra a localização, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos o norte magnético, o norte geográfico. Qual é a diferença dos dois? O norte magnético, ele é único, né? Então, existe só um norte magnético, que é o que a bússola aponta pra gente. Então, o norte magnético está relacionado ao fluxo da lava vulcânica dentro do nosso planeta. Fantástico, né? Pura física, e fica lá com o professor de física essa outra explicação aí dessa outra área da ciência. Então, o norte magnético só tem um, que é o que a bússola nos mostra, e está relacionado ao fluxo aí da lava vulcânica dentro do nosso território. E o norte geográfico está relacionado ao indivíduo. Então, o que é o geográfico, o norte geográfico? É a partir do ponto de vista do indivíduo. Então, por exemplo, eu estou nessa posição. Qual é o meu norte? A minha frente. Né? Qual é o meu sul? Atrás de mim. Meu norte é aqui. Meu sul é aqui. Meu leste é aqui. E meu oeste é aqui. Ok? Mas aqui, na posição que eu estou na minha casa, qual é o meu norte magnético? Eu sei que o meu norte magnético é nessa direção aqui, ó. Porque o Sol nasce a leste, aqui atrás de mim. Ok? Então, tem diferença do norte magnético para o norte geográfico. O norte geográfico depende da posição do indivíduo. Ok? Coordenadas geográficas. Tem um vídeo aqui bem antiguinho no canal que fala sobre as coordenadas geográficas e especificamente. Eu vou explicar aqui de forma bem simples as coordenadas, mas procurem esse vídeo que ele está bem explicado, ok?
Então, as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas estão relacionadas às principais linhas imaginárias do nosso planeta. Então, cortando o nosso planeta assim, olha, na vertical nós temos o meridiano de Greenwich, que é 0 grau, ok? Cortando o nosso planeta assim, ó, na horizontal, a gente tem a linha do Equador. Então, a gente partiu o nosso planeta em 4 partes diferentes, ok? Junto à linha do Equador, nós temos paralelos. São linhas paralelas à linha do Equador. E aqui, ó, junto ao meridiano de Greenwich, nós temos meridianos, que eles acompanham paralelamente o meridiano de Greenwich. E aí a gente transformou o planeta aqui num quadriculado, né? Então, esses daqui são as coordenadas geográficas, a junção de pontos específicos onde tem a intersecção, o encontro de paralelos e meridianos, a gente tem pontos específicos. E quem usa isso é principalmente o GPS, né? A geolocalização aí, as coordenadas geográficas. Então, é como se cada lugarzinho do nosso planeta tivesse um código, e um código único. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está procurando uma informação, um endereço lá no Google, no Google Maps, vocês vão perceber que em cima, assim, um número gigante que tem, ele vai mudando. Por quê? Cada lugarzinho do nosso planeta tem esse código único, ok? Tudo bem? Então, a princípio, eu só vou explicar essa por cima aqui, o que são as coordenadas geográficas. Mas procurem um vídeo que tenha a explicação mais clara, com desenho mais claro, tá bom? Então, as coordenadas geográficas é a distância relativa em relação à linha principal. Então, é a distância relativa em relação a uma linha imaginária principal, né? Então, tanto ao Equador quanto ao Greenwich, ao meridiano. Esqueci como escreve. Greenwich. Ok? Em relação à linha do Equador, nós temos a latitude. Latitude. Em relação ao meridiano de Greenwich, nós temos a longitude. E aí, a combinação dos dois, a gente tem um ponto específico, ok? Então, eu vou finalizar por aqui essa parte das coordenadas geográficas e depois tem o vídeo lá com uma explicação melhor. Eu posso até produzir uma mais nova com essa explicação, como a gente encontra, enfim. Chegamos aos mapas, ao ponto principal da geografia, mapas. Amo mapas. Então, o mapa, ele tem uma linguagem cartográfica. Existem algumas coisas que são convenções, pra gente são óbvias, né? Então, por exemplo, quando a gente vê um mapa, a cor azul, por exemplo, a gente sabe que está relacionado à água, né? Quando a gente vê um símbolo específico, já é uma convenção cartográfica, a gente sabe que significa determinado elemento. Então, a linguagem cartográfica, ela é única, né? Ela já tem um código ali, enfim, para a gente fazer uma leitura do mapa. Um mapa, ele pode ter uma informação, como ele pode ter diversas informações. Como a gente pode transformar um mapa num texto gigantesco. Mas o mapa é uma linguagem cartográfica, é uma linguagem visual que a gente consegue tirar várias informações de forma mais prática, né? Mais fácil. Sei que tem gente que torce o nariz para mapa, mas ele facilita a nossa vida, seja numa questão de uma atividade que a gente está fazendo, ou seja numa questão de prova. Quando tem um mapa, tá fácil, é só fazer a interpretação. Então vamos lá. A representação da Terra mais fiel que nós temos é o globo terrestre. Vocês sabiam disso? Óbvio que não é fiel, não tem como ser, né? Uma representação reduzida,
né, do mundo como um todo. Mas por que o globo terrestre? Pelo formato circular. Ah, mas a Terra é um círculo exato? Não, a Terra não é um círculo exato, mas ela é uma circunferência, né? Ela tem um formato arredondado, não, a Terra não é plana, né? Não é plana. Então, o globo terrestre a representação mais próxima da realidade, ok? O mapa é o planisfério, eu transformo o globo terrestre que é redondinho no plano, no papel, ok? Então, nós temos diversos tipos de mapa. Aliás, eu vou inverter aqui, eu vou para as projeções, depois eu volto para os tipos de mapa. Fica mais fácil, tá? Então, o que é a projeção? A projeção é como se fosse um projetor. Eu projeto a realidade na representação. E para a gente projetar a realidade na representação, no plano, né, transformar num mapa, no que é o papel, a gente utiliza 3 formas diferentes de projeções. E cada projeção tem um interesse específico em representar algo numa forma mais próxima da realidade. Então, a forma cônica é como se eu pegasse uma folha de papel, fizesse um cone e encostasse ela no globo terrestre. Geralmente, a projeção cônica ela é focada nas regiões polares, né? Ela distorce menos a representação das regiões polares na transformação da projeção em formato cilíndrico para o plano, que é o mapa. Então, o cônico é utilizado principalmente para as regiões polares. A plana ou azimutal é utilizada principalmente para pontos específicos. Por exemplo, eu quero representar de forma mais fiel, mais próxima da realidade, nas proporções reais, um país especificamente. Então, a plana ou azimutal é a mais próxima, é como se eu pegasse uma folha. Imagine que esse daqui, olha, aqui. Esse daqui é o planeta, certo? Então, é como se eu pegasse uma folha de papel e encostasse ali no meu mapa, no meu globo, para fazer esse decalque aí. Então, a região que a folha tá encostando é a que vai ser mais próxima da realidade. E a cilíndrica? A cilíndrica, eu pego a folha de papel, né? E eu abraço o globo. Então, a cilíndrica é a mais utilizada, principalmente para fazer o mapa mundi. Opa. Então, o mapa mundi é feito da forma cilíndrica. É como se eu pegasse o globo, a folha, e abraçasse o globo. Então, qual é a região que vai ser mais privilegiada? A região central, ok? Então, essas são as projeções. As projeções são utilizadas para evidenciar um ponto específico. E aí chegamos nos tipos de mapa. Eu já projetei, né, do globo terrestre para o plano, que é o papel. Mas tem tipos de mapa diferentes. Os mapas temáticos. Os mapas temáticos mostram assuntos específicos. Então, olha lá. Clima, solo, população. Então, são temas específicos que eu encontro no mapa. Geralmente, utiliza algumas questões, né? Ou cor, ou formas para representar. E os mapas sistemáticos, esses são os mais comuns, né, pra gente, que é o mapa político, que está mostrando a localização, seja os países, seja as cidades, seja biomas. Então, são mapas sistemáticos. O político, que está mostrando lugares específicos. Desculpa, falei uma coisa errada. Os biomas eram temático, né? E os temáticos têm um tema específico. Então, é isso. Muitas informações agora nesse terceiro módulo aí do 4º bimestre. Olha como ficou o resuminho, olha. Com muitas informações. E depois vamos trabalhar posteriormente o módulo 4 sobre o espaço geográfico e a cartografia de forma mais específica, e aí aparece a matemática pra gente, tá bom? Mas assim, nada assustador. Então é isso, até a próxima.
E tchauzinho, bom estudo aí, hein? Não esqueçam de fazer TC online, de fazer exercícios, de arrasar. Beijo!